Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal de investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio e assessor de investimentos da Esperato Investimentos, chegando hoje ao programa de número 50. Episódio número 50 que você acompanha aqui, chegando ao terceiro ano já, praticamente o terceiro ano, entrando no terceiro ano do Conexão Esperato, agradecendo a todos que vêm nos acompanhando programa por programa. Para quem quer acompanhar todo o nosso trabalho, desde o primeiro episódio até o episódio 49, logo estará os 50, tem lá no site www.centraldoinvestidor.com e no site www.esperato.com.br pode acompanhar os podcasts, que o objetivo cada vez mais é trazer conhecimento, discutir economia, investimentos, sempre tentando levar a melhor informação para o nosso ouvinte e cliente, pessoal. Então, agradecer mais uma vez a todos, a Eliseu Mânica Júnior também, que estará aí no segundo bloco junto com o sócio da Esperato, responsável por Porto Alegre, Marcelo Osterman, vem aí trazendo, discutindo um tema aí. No segundo bloco teremos eles aí com uma entrevista bem interessante, e o objetivo cada vez mais é trazer os demais assessores da Esperato. Esperato hoje é Santo Ângelo, Central do Investidor também em Miami, juntamente com o Eliseu, e Porto Alegre, e aí vamos expandindo aí, sempre tentando levar informação para você ouvinte. Ok, pessoal? Então, iniciando aqui o programa número 50, com os dados relatório focos da economia, sempre levando o objetivo de levar a expectativa dos principais instituições financeiras referente a dólar, inflação. Nesses 3 anos já tivemos alta de inflação, inflação em queda, tivemos alta de juros, queda em juros. Então, em 50 episódios aí, quem pode acompanhar desde o primeiro sabe toda a ideia aí, como é que foi essa volatilidade, essa mola praticamente que foi aí desde o primeiro episódio até hoje, referente a juros e inflação, né? Índice de inflação, expectativa para o final do ano em torno de 3,73% ao ano, mais uma expectativa de queda. Ano que vem em torno aí de 4,25% a inflação. É interessante até falar aí, o IGPM, que é o principal índice de inflação, desacelerou fortemente. Lembrando que o IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e o mês de fevereiro teve uma alta de 0,07%, referente em janeiro era 0,76%, né? Então, grande é o que faz parte hoje do índice de inflação, é o INCC, principalmente índice de construção civil, todos esses dados aí que são levados em conta. Então, a inflação aí mais uma vez demonstrando uma forte queda, no sentido principal que vem subindo, principalmente são os preços administrados pelo governo, como gasolina, gás de cozinha, que vem puxando para cima. Para ter uma ideia, na sexta-feira saiu o IPCA 15, que é nada mais nada menos a expectativa da inflação nos primeiros 15 dias, em linha com o esperado. Lembrando que o IPCA 15 pode ser divulgado pelo IBGE, então avançou em torno de 0,38% a inflação aí do período referente a fevereiro, né, pessoal? Então, índices principalmente como educação registrou alta de 4,01%, né, os transportes 1,11%, habitação, um índice aí que vem pelos aluguéis, por toda essa questão, houve uma queda de 0,51%, vestuário também em torno de 0,73%, e toda essa média aí, ela busca fazer todo um peso aí, chegando ao índice aí próximo a 0,38% de alta, né? Então, lembrando que a habitação tem um valor alto referente ao peso no índice de inflação. Outros dados aí
referente a esse índice aí que a gente traz todo aquela 15 dias, né? E a expectativa final do ano é 3,73% ao ano que vem 14,25%. É um índice interessante para acompanharmos também o IGPM, a maioria dos índices de aluguéis, eles são utilizados principalmente esse índice, né, em torno da expectativa para o ano de 4,36% e ano que vem em torno de 4,40%. A taxa de câmbio, que se espera para o final do ano em torno de R$ 3,30, hoje no mercado também em torno de 13,25, a questão do dólar em relação ao real. Esse dado aí, principalmente, ano que vem se espera 3,39. Muito se vem aí da recuperação econômica, principalmente americana, que vem aí com PIB principalmente forte, né? No sentido, PIB dos Estados Unidos foi destaque no exterior durante a semana. Esse dado saiu na terça-feira, onde a estimativa para o PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre aponta para um crescimento de 2,5%. Após o aumento de 3,2% no trimestre anterior, né? Então aí mostra fortemente o governo Trump com o corte de impostos, dando uma guinada no mercado americano, índice lá de desemprego também nas mínimas, né? Então realmente aí confirmando aquela ideia, né? Baixando imposto, com certeza aumenta até a produtividade, a produção, a gente sabe disso muito bem. Aqui no Brasil, infelizmente, o governo faz ao contrário, mas é interessante o governo Trump, acompanhar o governo Trump para ver aí que realmente a baixa de impostos tem gerado um forte fluxo aí de negócios nos Estados Unidos e ao mesmo tempo, né, voltando principalmente capitais para os Estados Unidos aí, que antes principalmente ia para um forte fluxo de recursos para a China. Estados Unidos aí principalmente vem crescendo novamente. O Eliseu sempre nos traz informações do mercado lá e vê essa ideia da inovação, do empreendedorismo, e como a gente aí tem que olhar principalmente esses cases aí, trazendo cada vez mais o empreendedorismo para o nosso dia a dia. A gente vê que a crise gerou muitas oportunidades também aqui para empreendedores aí no Brasil. Se mesmo sendo um país difícil de empreender, a gente vê aí muitas lacunas aí que com certeza empreendedores têm que fechar essas lacunas aí de oportunidade no Brasil. Mas a gente sabe aqui que o Brasil não é para amadores, né? O Brasil aí a gente sempre o empreendedor, a gente tem um risco tributário, um risco trabalhista, e é sempre importante maior uma análise de risco mais aprofundada, né, para a gente aí sempre crescer de uma forma sustentável. Ok, pessoal, expectativa para o ano também aí da taxa Selic em torno de 6,75%, possibilidade de corte de 6 mais 0,25%, sempre lembrando então aquela aplicação livre de risco. Felipe, quanto é que está dando aquela aplicação livre de risco, aplicação conservadora no banco? Em torno de 6,75% ao ano. Lembrando aí que no ano passado a taxa de juros chegou a 14,25% ao ano, metade. Então hoje está aquela aplicação livre de risco em torno de 6,75%. E todos esses dados aí estão no Central do Investidor, aplicativo da Esperato Educação, onde a gente traz lá os dados da inflação, dados também da poupança em torno de 0,39%. Hoje aí, antigamente o aplicador buscava 1% ao mês, os 100 mil reais dele dava R$1.000 ao mês. Chegava a R$800 a R$1.000. Hoje a poupança dava 600 e hoje a poupança 100 mil reais dá R$390 ao mês, né? 0,39%. Então aí, para a gente acompanhar esses índices aqui no Central, aqui no Conexão Esperar, a gente sempre traz dados referente ao PIB, pessoal. PIB, Produto Interno Bruto, expectativa de crescimento do país, em torno de 2,89% fechar nesse ano, e ano 2019 em torno de 3%. Sempre lembrando, a gente tem eleição esse ano, muita expectativa aí referente ao PIB principalmente aí, mas a gente vê forte crescimento esse ano aí. Como a gente já vem alertado desde o ano passado, a gente teve 3 anos de PIB negativo. Isso quer dizer o quê? Uma desaceleração, diminuição de vendas, aumento de custos, tudo isso aí a gente viu nos últimos 3 anos. A gente sabe disso, o empreendedor sofreu muito nos últimos tempos. Então a gente teve um aumento, por exemplo, do salário em relação à inflação aí,
então 16%, 17%, vamos dizer, de 10% a 17%, dependendo o setor, né? E a gente teve um decréscimo nas vendas de receita, isso aí com certeza, por isso até as próprias contas públicas vêm sofrendo nesse ritmo. E agora a gente vê aí o PIB, expectativa no ano, para ter uma, em 2017, em torno de 1% aí, foi uma vitória, principalmente esse crescimento aí. O PIB totalizou 6,6 trilhões em 2017, o PIB per capita variou 0,2%. Então, bem interessante, a taxa de investimento em 2017 foi 15,6% e a taxa de poupança, né, não digo a poupança no ato de poupar, em torno de 14,8%, um crescimento da taxa de poupança. A gente sempre vem dizendo a importância da agricultura, da agropecuária também para o país, né, teve aí um crescimento enorme do desempenho, aí, principalmente setores do milho, soja, setores de atividades indústrias extrativas, e o que puxou realmente para baixo esse PIB foi a queda na construção civil, em torno de menos 5% no ano, principalmente aí teve forte. Setor de serviços e comércio cresceu 1,8% no ano passado. Nesse sentido, atividades imobiliárias 1,1%, o que realmente baixou. Resultados negativos foi atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, que teve uma queda, um decréscimo, no caso, uma desaceleração de 1,3%. Informação e comunicação, também um setor aí principalmente, que às vezes infelizmente, às vezes as empresas cortam, principalmente aí questão de comunicação em períodos de crise, teve aí um decréscimo, principalmente no ano passado, de 1,1%. E aí, administração, defesa, saúde, educação pública e seguridade social, menos 0,6%. Então, o que puxou novamente, mais uma vez, foi a questão, o desempenho das lavouras de milho, soja, setor aí extrativo, e que puxou realmente bastante aí o PIB. Esse dado até é de ontem, né? Bem interessante, esse dado saiu de ontem aí. Expectativa do crise em alta. Uma coisa que vem se discutindo também, uns a favor, outros contra, é referente ao refis, né? Refis aí do governo Temer pode perdoar 62 bilhões, né, de dívidas tributárias, o dobro do previsto, né? Realmente um valor aí muito alto, expectativa de 35 bi, agora pode ser para 62 bi. O grande problema dessa questão, é importante discutir, que esses programas de renegociação de dívida se tornam disfuncionais no Brasil. Você acaba criando uma indústria de não pagar impostos e deixar para depois, né? Como falou aqui o economista Marcos Lisboa, presidente do INSPER, né? Então essa aí, temos que rever essa questão aí desse refis, porém ele vai acabar ocorrendo aí para quem tem muitas dívidas tributárias, aí pode renegociá-las nesse sentido. Então são os principais dados aqui. Outros dados interessantes também, confiança da indústria rompendo 100 pontos, né? Confiança da indústria subiu 1 ponto em fevereiro, né? Que rompendo a barreira entre pessimismo e otimismo. No caso, aí a gente vê o nível de utilização de capacidade instalada aumentou para 0,9%. Utilização de capacidade instalada é nada mais, nada menos do que está sendo utilizada na indústria de hoje, né? Então, a indústria no Brasil hoje, ela está utilizando 75,6% da sua utilização da capacidade instalada, tendo um potencial aí ainda de um pouco menos de 25%. Confiança no comércio subiu também, segundo a Fundação Getúlio Vargas, confiança no comércio subiu 0,4 pontos, outra expectativa aí. Outro dado importante saiu na terça-feira, uma análise, não é nenhum dado, né? Setor de serviços pode ficar de fora da mudança do PIS/COFINS, né? A proposta de mudança do PIS/COFINS não deve impactar o setor de serviços e deve logo ser enviada ao Congresso. Então, os principais setores de serviços aí provavelmente ficaram de fora dessa reforma tributária que ocorreu. Porém, né, a gente sabe aí que a empresa do Simples Nacional, que tem uma forte alta aí, muitas vezes saiu de 6% para 15,5%.
a questão do tributo do Simples Nacional para esse ano. Então, hoje ficou aí a questão, pode não ter o PIS/COFINS, mas teve uma alta forte de imposto aí, principalmente no Simples Nacional. Isso é uma dica para todo empreendedor, empresário que vem nos acompanhando aí. A gente tem que monitorar essa questão, a gente tem uma forte alta aí na tributação. Isso é uma tributação que vem da receita bruta, né? Então, se você está vendendo aí 50 mil, 100 mil reais, antes você pagava um valor aí, dependendo do faturamento, referente ao Simples, era de 6 a 12, 6 a 15, dependendo por cento, dependendo da sua faixa de faturamento. Isso aí dobrou, dependendo para alguns setores, faixa de faturamento dobrou. Isso quer dizer o quê? Que diminuiu essa margem de lucro na questão aí do Simples Nacional. Então, sempre procura o contador aí para tentar analisar os seus custos referente ao Simples Nacional. Então, hoje, cada vez mais está importante uma análise tributária, um planejamento tributário de qual a ideia que eu irei seguir. Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Então ficou aí um pouco mais complicado. Então sempre é interessante o planejamento tributário. Ok, pessoal? Dados interessantes aqui também, que saiu isso aí, um preocupante até no valor econômico, né? Uma coisa para a gente se pensar, a gente vem discutindo muito aqui a ideia de contas públicas, né? Então, na segunda valor econômico, né, a matéria do valor econômico aponta que mais de 50% aí dos servidores do Executivo estarão aposentados até 2027, né? Então, uma discussão bem interessante do IPEA, produzido pelos pesquisadores Bernardo Schettini, Gustavo Pires e Cláudio Hamilton dos Santos. Trabalho mostrando aí que mesmo com a reforma da Previdência, ainda assim 48,2% do quadro do pessoal obteria o direito à inatividade em 10 anos. Áreas como saúde, trabalho e previdência poderiam perder 57,% dos quadros até 2027, segundo as projeções, e os comandos militares até 2027 estão de 72,6% aposentados, instituições federais de ensino 35,2%, fazenda e planejamento em torno de 50%. Então, a média aí mais de 50% dos servidores do Executivo estarão aposentados até 2027. Então, dado aí para a gente repensar, para a gente não deixar estourar daqui 5, 6 anos, começar a pensar hoje numa alternativa para tudo isso. Ok, pessoal? Segundo bloco aí, entrevista com os 2 assessores e sócios da Esperato Investimentos, Eliseu Mânica Júnior, uma entrevista internacional. Eliseu Mânica Júnior lá em Miami e Marcelo Osman, responsável aí pelo escritório Esperato Porto Alegre, junto com o João. Um grande abraço aos dois lá. Uma entrevista aí de Porto Alegre, Miami, você ouvindo aqui de Santo Ângelo e Brasil. Ok, pessoal? Terceiro bloco, estamos de volta a falar aqui do mercado agrícola, que tem chamado muita atenção. Até mais. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde, caros ouvintes da Conexão Esperato. Segundo bloco, eu, Eliseu Mânica Júnior, participando aqui diretamente dos Estados Unidos. Hoje a gente vai ter temas bem interessantes. Vou comentar sobre a surpresa desse mês de janeiro, né? Que foi um mês marcado pelo volume de capital estrangeiro, fluxo de capital estrangeiro vindo para a nossa economia e especialmente para o nosso mercado acionário, né? Vou comentar um pouquinho também sobre a Esperato, o balanço de 2017, já que a gente é uma empresa santo-angelense que tem muito orgulho disso, né? Comentar um pouquinho também sobre o cenário americano, algumas projeções para o ano e também projeções por parte do próprio FMI, né? Questão da Esperato, 2017 foi um ano excelente, só temos a agradecer a confiança de todo o pessoal missioneiro, né? O pessoal de Santo Ângelo. Acabamos aí angariando novos sócios, novos colaboradores
Então acabamos em Cruz Alta tendo representante, Frederico Westphalen no final do ano 2017, interior de São Paulo, em Porto Alegre, recentemente agora no mês de janeiro temos um escritório lá na Carlos Gomes, né, que é tradicionalmente uma rua, uma avenida linkada ao mercado financeiro, então abrimos lá também. E também aí em Santo Ângelo, né, também, que é onde a gente nasceu, é onde é a matriz. E fechamos então, para surpresa, com muito trabalho, muita dedicação, trabalhando de uma maneira correta, uma maneira transparente, com 203 milhões de reais em ativos de investimento, confiados aí para nós, para o pessoal da Esperato, e da qual um crescimento aí, saímos de 55 milhões para 203 milhões, um crescimento em que surpreendente, né? Mas fruto do nosso trabalho, do esforço e da comunidade também, que acredita no nosso potencial e que a gente acredita na comunidade. E um número interessante, um número grande, né? E que nos enche de orgulho aí, né, por sermos missioneiros, né? E sabermos aí que tem muito a ser feito. Eu estou aqui, Eliseu, por que tu está aí nos Estados Unidos? É justamente para trazer esse conhecimento dos Estados Unidos, que é o maior mercado financeiro do mundo, passar esse conhecimento todo para nossa equipe. É um desafio, né? A gente tem uma vida, a gente sabe que a vida no interior é uma vida de uma grande qualidade de vida, principalmente em Santo Ângelo. Não temos assalto, tudo perto, não temos maiores preocupações, todo mundo razoavelmente se conhece, aquele negócio que para ali na Marechal, na Marquês e conversa, bate aquele papo, o que é algo sadio, né? Então temos que valorizar isso, mas do ponto de vista profissional, a gente, via Esperato, a gente quer sempre tentar não, né? Mas ser o melhor. Então tem que pagar um preço. Hoje quem está pagando parte desse preço, além de toda a equipe, o Felipe, o Ronaldo, inclusive, que é pai aí recentemente, que é um dos integrantes. Então parabéns, Ronaldo, já antecipando, né? E então a gente sabe que por eu aí tá pagando esse preço, uma vida no interior, é uma vida excelente, mas que a gente quer crescer, a gente quer um diferencial, a gente quer estar entre os melhores. E como tudo na vida, a gente tem que pagar o preço. Então a saudade pega, eu sinto, né? Mas a gente sabe que isso é para um bem maior. A gente quer cada vez mais prestar um serviço cada vez melhor. A gente vê o nosso trabalho, a gente ama. E você que está nos ouvindo, tenta encontrar, né, aquilo que você gosta, que você ama, e se dedique com afinco, com atenção, com ética, com responsabilidade, porque qualquer coisa que você ama, você vai acabar se tornando uma referência, né? E quanto mais cedo encontrar isso, mais cedo se autoconhecer, você vai encontrar e vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então a gente tem muito orgulho, a gente atingiu 203 milhões de reais em 2017. A gente está aí trazendo cada vez mais investidores conscientes do potencial de retorno, né, do que estão deixando de ganhar muitas vezes fora da Esperato, e investindo então cada vez mais com especialistas. Então é isso que a gente faz, é isso que a gente tem orgulho, é isso que a gente consegue fazer, né, para um investidor missioneiro e do estado todo, né? Então toda a equipe Esperato, parabéns, né? Felipe aí também, muito esforço, cada vez mais e é engraçado, né? A gente montar um negócio, o Felipe, e eu vou confessar aqui, hoje o programa já não tá tão técnico, digamos assim, mas comentar a história com o Felipe, a gente não era amigo, e em negócios, às vezes, eu acho que o ideal é tu procurar um sócio que não é teu amigo, porque tu não vai conseguir cobrar o sócio, nem o outro sócio te cobrar, né? Então a gente não era amigo, mas que com o passar do desafio, o Felipe hoje é não apenas um grande profissional, mas também uma pessoa diferenciada, né? Que não seria possível a gente
estar aqui também se o Felipe não tivesse todo essas qualidades. Então, Felipe, já aqui no próprio programa aí, tá agradecendo, né? E toda a equipe. E a gente tem muito aí a crescer em 2018. É um ano de desafios, mas é, acima de tudo, um ano de recuperação econômica. Vai ficar marcado como o ano da nossa recuperação mais forte, né? Não somente brasileira, mas mundial. E é isso que eu vou comentar, né, aqui no programa. Ano passado a gente teve, inclusive, e vale a pena comentar, um clube de investimento. Esse clube de investimento em ações, que é da Esperato, ele atingiu 69%, né, no ano. A gente investindo em empresas, algumas vezes no programa a gente falava dessas empresas e o porquê. Então, investir, né, é fundamental. Quanto mais se investe, quanto mais se dá tempo ao tempo, os resultados aparecem. Mas hoje, as gerações, com o advento da internet e tudo mais, as pessoas estão querendo as coisas para ontem, né? Então tem até uma frase que a gente usa, que o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, usa, que é que tu não tem como tu fazer um filho em um mês engravidando 9 mulheres, né? Então tem coisas que demandam tempo, e uma dessas coisas também são os investimentos, né? Então o investimento em ações, no ano aí de 2017, a gente conseguiu, via clube de investimento, em ações, é claro, sempre o ideal, já fazendo uma observação, é investir de acordo com o seu perfil, né, de investimento, e aí ter ou não ações, mas para quem tem o perfil, a gente conseguiu então um retorno aí de 69%, não é um retorno corriqueiro, digamos assim, mas que em 2017 a gente conseguiu, né? Em termos de economia mundial e economia nos Estados Unidos, o FMI ele vem elevando a previsão de crescimento mundial. Alguns dados muito interessantes, por exemplo, desde 1980, hoje o mundo está numa melhor forma, né, melhor performance, assim. O ano 2016, 2017 foram anos em que desde 1980 a gente teve o menor número de países em recessão. Então isso aí é algo marcante nos últimos aí 36, 38 anos. A gente tem o menor número de países em recessão. Além disso, o próprio FMI, que é uma entidade de estudos, entre outras entidades, elevando a previsão de crescimento mundial do PIB, né, principalmente. Nesse mês de janeiro, a nossa bolsa aí, né, ela teve um fluxo altíssimo, não somente a bolsa brasileira, mas todos os países emergentes, e aí leia-se África do Sul, Turquia, Coreia do Sul, China, Rússia, Índia, Brasil, entre outros países, eles tiveram um fluxo muito grande de capital por parte dos estrangeiros. Na parte Brasil, a gente teve o 5º melhor mês de janeiro desde 1994, desde o início do Plano Real. Então isso é algo marcante também. Nos últimos 23, 24 anos, tivemos esse mês de janeiro entre os 5 melhores, né? Então tivemos aí melhor que 80% aí dos períodos de janeiro passados. Uma previsão também a lá mundo, né? Questão dos Estados Unidos. Estados Unidos, há uma previsão de crescimento do PIB, GDP, né? Que é o PIB em inglês, ele de 5%. Alguns são muito otimistas. Por que isso aí, Eliseu? Principalmente pelo fato de que aqui nos Estados Unidos ocorreu o Trump vem focando nisso que num corte de impostos, né? Então, os impostos para empresas que eram 35%, vão ir para 21%. Aqui o imposto em consumo, ao contrário do Brasil, é um imposto baixo. Por exemplo, cada estado tem autonomia para legislar. Isso significa o quê? O estado da Flórida, por exemplo, tem uma taxa de imposto, uma alíquota de imposto de 6%. Então, cada mercadoria, cada serviço que você paga é 6% na Flórida. É claro isso, entendeu? Então, e aí tem um imposto que é para empresas, né? Que ele, hoje, via Trump, é 21%. Apesar das críticas ao Trump, e eu acho que eu pessoalmente, a gente tenta não passar a nossa opinião, né?
Mas, pessoalmente, eu acho que ele fala algumas coisas que não deveriam falar, né? Mas, da parte do ponto de vista de governo, mesmo com a dificuldade que ele está tendo politicamente, ele vem conseguindo fazer com que a economia cresça. Por exemplo, o desemprego deles aqui está no menor nível de desemprego também desde a década de 1980. Então está indo para menor percentual aí de desemprego, né? E como eu comentei, em termos de Brasil, o Brasil, ele, nesse mês de janeiro, a bolsa subiu entre 11% a 12% aí, mercado de ações. É bastante coisa, né? Uma dessas condições para que ocorresse um fluxo, um aumento no fluxo por parte do estrangeiro. O estrangeiro hoje é engraçado, né? O histórico da nossa bolsa, vou comentar para quem não é muito do mercado, digamos assim, porque sempre que o investidor estrangeiro vem em peso na nossa bolsa, o mercado sobe. E é engraçado que o investidor brasileiro, na maioria, ele está saindo. Ou seja, o investidor brasileiro, de modo geral, ele acaba saindo do mercado quando o mercado sobe. Historicamente tem essa correlação, é uma correlação forte, tem um sinal, né, que mostra aí que quando a bolsa sobe, o investidor brasileiro está subindo, o investidor estrangeiro está entrando em peso, né, está trazendo um volume de capital grande. E esse capital ele se intensificou depois aí dessas últimas questões políticas, né? Por quê? Porque diminui o risco país, né? O receio, e aqui a gente não quer falar de política, mas é um efeito do que aconteceu, diminui-se a percepção de um inchaço do Estado, né? Então, inclusive, o PIB, produção industrial, uma produção de tudo que não somente a produção industrial, mas tudo, produto interno bruto de tudo, bens finais que são produzidos, né, no Brasil, em 2017 já teve um avanço de 1,1%, ainda não está, digamos assim, na boca do povo, na manchete, nas ruas, mas isso, novamente, vai ficar claro, esse crescimento, essa retomada do crescimento, que a gente já vê em vários setores, indicadores antecedentes a gente já frisa aqui no programa há uns 6, 8 meses, a gente já vem falando isso, e que agora estão ficando cada vez mais claros. A gente começou agora a temporada de balanços do último trimestre, do quarto trimestre, né? As empresas de capital aberto, elas emitem os balanços, elas disponibilizam os balanços a cada trimestre, e agora, nesse final de janeiro, início de fevereiro, começa então a temporada do quarto trimestre referente, e aí as empresas fecham o ano, né? Dão um demonstrativo de como foi o ano, e várias empresas aí já com um grande aumento no lucro. Então, a gente já vê alguns indicadores, como já repetimos aqui no programa 6, 8 meses atrás, desemprego diminuindo, começando a diminuir, a parte de, principalmente, as prévias das empresas de construção civil. As empresas de construção civil, elas são grandes, empregam muito, tem um grande número de empregados, então movimenta a economia, né? E a gente já consegue ver que essas empresas estão voltando a fazer lançamentos, né? Estão voltando a vender e é claro, nas maiores construtoras, né? A gente também está vendo uma previsão aí para queda dos juros, isso é bom para tomar, para fazer financiamento, né? É bom para fazer crédito crediário, né? Digamos assim. Claro, sempre tentando ter uma educação financeira, sempre respeitar isso, mas de modo geral, com juros baixos, isso facilita e bastante, e isso acaba gerando um efeito na nossa economia, né? Que é o crescimento, né, da economia. Então, sendo assim, fazendo um balanço de 2017, fazendo um comentário sobre a perspectiva da economia mundial, que a gente não tinha falado, que está em excelente forma, com o menor número de países em recessão, dados brasileiros aí já mostrando a vitalidade, vigor da economia brasileira, que tem que ser assim, porque a gente é um país emergente, a gente tem muito que crescer, que evoluir, aumentar o número de empreendedores, não somente no país, mas na nossa região, na região missioneira, que tem pessoas
de grande qualidade, né, de grande diferencial, mas no Brasil também como um todo, o Brasil é tradicionalmente um país de bons empreendedores e que com essa queda de juros facilita aí para tirar os projetos, os sonhos da gaveta e aí torná-los realidade, né? Então depois desses comentários, né, dessa amostra do que vem acontecendo, eu fico por aqui nesse segundo bloco. Eu agradeço aí o seu tempo, diretamente aqui dos Estados Unidos, passando alguns dados para facilitar você e ajudar na hora de investir e passando maiores informações. Muito obrigado pelo seu tempo, novamente, eu sempre friso que tempo é o ativo mais precioso do ser humano. Então, em época de Facebook, Instagram, WhatsApp, vamos usá-lo com inteligência, né? Um grande abraço, um obrigado e uma boa tarde. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta à Conexão Esperato, episódio número 50, rumo aos episódios número 100. Agora trouxemos aí o sócio da Esperato Investimentos, responsável juntamente com o João Henrique Antunes de Carvalho, que esteve aqui há 15 dias atrás, Marcelo Osterman, junto aí com Eliseu Mânica Júnior, uma entrevista internacional Porto Alegre, Miami, conhecendo um pouco mais aí do Marcelo, que vem tocando o escritório Esperato lá na Carlos Gomes, escritório que todos estão convidados lá para conhecer uma base Esperato Investimentos, uma empresa missioneira, iniciou aqui em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e buscando aí cada vez mais o crescimento, sempre tentando levar para os clientes, investidores, as melhores opções, uma assessoria mais especializada, e com tudo isso a gente tem junto a XP Investimentos para ajudar aí a todo o processo de assessoria financeira. Sempre o Marcelo trazendo informações pertinentes, tomar decisão. É importante dizer hoje a questão do juro em queda, que é o que a gente vem repetindo, mas a gente mostra aí que vai ser a rotina aí pelo menos até 2019, 2020, uma questão de um juro baixo. Hoje, uma aplicação conservadora, a expectativa hoje vai te render 6,75 ao ano. A poupança hoje é 0,39%, né? Então isso aí é o que ganha a operação mais valiosa. E isso aí serve o nosso trabalho de assessoria, que antes com o juro alto lá, o nosso trabalho era bem light. Você colocava em renda fixa, LCI, CDB, e aí e seguia a vida com aquele rendimento, recebendo 1% um mês, e vai dormir. Mas hoje não, hoje é diferente, e que bom, né, que é assim. A gente precisa aí cada vez mais analisar os riscos para tentar buscar um rendimento maior. Carteiras de janeiro e fevereiro para quem busca os multimercados, que é o que a gente indica aí, com certeza levou 1% ao mês, tranquilamente, 1,5% ao mês, porém aí com certeza a gente com juro baixo a gente tem que buscar novas alternativas. Esse é o objetivo do país. O país hoje considerados desenvolvidos, o juro é baixo, 1,5% ao ano, 2% ao ano, né? E aí tem que buscar ações, tem que buscar debêntures, tem que buscar COI, fundos, multimercados, e aí entra o papel do assessor, que é o nosso papel aí de trazer os riscos, analisar sempre o perfil do investidor. Esse é o papel da Esperato Investimentos, e cada vez mais hoje o banco em si vai ser o lugar de crédito, né? E aí quem é investimentos tem que buscar um especialista da área. Só a Esperato aí tem 9 especialistas aí espalhados pelo Brasil, e a XP Investimentos aí que nem se fala o crescimento. Bom, pessoal, aproveitando esse finalzinho de programa, o pessoal sempre nos fala aqui, né? Felipe, fala um pouco mais aí das commodities, né? Dos grãos aí, que teve um movimento aí forte de alta e mexe com a nossa região, né? Pessoal, como é que funciona a questão para negociar soja, milho com vocês? Temos lá no centraldoinvestidor.com blog agrícolas, quem quiser se inscreve lá, receber relatórios. Tivemos aí essa semana, para ter uma ideia, uma forte seca na Argentina,
na Argentina aí, a própria Bolsa de Rosário de Grãos lá, dando limite de alta, principalmente no milho e soja, uma seca muito forte na Argentina que mexe realmente com o mercado de grãos e soja, onde é o principal indicador a Bolsa de Chicago, e muita gente aí negocia às vezes conosco pela Bolsa de Mercadorias Futuro. Para ter uma ideia, o soja aí iniciou março em alta, pelo menos na quinta, principalmente quinta alta aí, $10,70 o bushel. Para ter uma ideia, aqui em Paranaguá, que é o nosso padrão, o dólar aí, o soja em torno de 79 já negociado, né? Como é que as cooperativas, como é que as tradings fazem o cálculo, eles puxam esse preço aí que está sendo negociado no Porto de Chicago, diminui os custos, né, de comissão, custos de principalmente aí de logística, né, e chega ao nosso preço aqui na região em torno de 64, 65, dependendo do local, 63 a 65. Então é uma expectativa muito forte de alta lá, principalmente aí grandes centros. Para ter uma ideia, Primavera do Leste em torno de 65, lá alta mais ou menos aí, desculpa aí, para ter uma ideia, no Paraná as cotações não 79, em torno de R$70, mas porém algum aí chegando a R$79 lugar no Porto. Expectativa aí novamente no Porto de Rio Grande em torno de R$78 a saca. A expectativa é novamente a gente ter essa possibilidade de continuar essa alta. E a oferta principalmente aí do milho, para ter uma ideia, em fevereiro na Bovespa principalmente aí 18% de alta, aquela questão que impacta muito a região, a nossa região, principalmente em grandes regiões do Brasil com grão, porque o grão principalmente com preço baixo, ele fica muito armazenado, diminui principalmente a liquidez dos agricultores e fica segurando principalmente tudo, aquela comunidade que vive, aquele comércio que vive, né, referente ao movimento de grãos, fica parado, e a gente aí pode ter uma forte recuperação no grão, né, no sentido, para ter uma ideia, muita gente fica de olho agora, principalmente na Argentina, né, principalmente aí como é que vai ser essa seca, essa recuperação, e depois novamente a gente volta às condições climáticas de toda a América do Sul, principalmente o Brasil, até meados de março. A gente tem que olhar muito como é que vai ser aí a nossa questão climática até março. E aí depois começa toda uma tensão para a safra norte-americana. A gente sabe que hoje é um grande produtor, principalmente de grãos, lá, né, nesse sentido. Então, com certeza aí as commodities podem ter uma forte alta referente ao clima. O clima que vai mexer agora, principalmente como está sendo na Argentina. E também a onda de frio que castiga países da Europa, consequentemente algumas áreas de trigo também favorece essa alta aí, principalmente no futuro do trigo, então de 4,8 aí, que puxou também os preços de soja e milho. Então, convido a todos aí até acompanhar o nosso blog Agrícolas, que a gente traz aí relatórios, como é que está a questão de commodities, soja, milho. Lá você pode acompanhar como eu faço para negociar soja e milho na Bolsa de Valores. A Esperato hoje tem um escritório, uma corretora cadastrada, que é a XP, onde você pode negociar, muita gente negocia aí milho, café, boi gordo, e lá tem no nosso blog centraldoinvestidor.com, blog agrícola, se inscreve lá, você vai receber relatórios de como eu posso comprar e vender soja na Bolsa, e sempre tem um assessor lhe ajudando de como é o funcionamento desse mercado. Ok, pessoal? Então aí com certeza a gente quer trazer cada vez mais essas informações, por mexe com a região, questão agrícola aí, que mexe não só com a nossa região, mas todo o país aí, nosso país aí, produtor de commodities puro, isso principalmente tem puxado a nossa bolsa aí. Tomara que seja um ano aí de bons preços para o produtor merece. Ok, pessoal? Conexão Esperato número 50, mais uma vez um excelente programa. Um abraço ao Marcelo, um abraço ao Eliseu, um abraço ao demais assessores, João Ronaldo, a todos os demais sócios que estão nos ouvindo aí. Um abraço a você, ouvinte aí, que tem nos acompanhado desde o primeiro programa, chegando ao episódio 50, rumo agora ao episódio do número 100, que, se Deus quiser, estaremos apresentando a todos vocês, e se levando informações financeiras boas. País cada vez mais forte, esse é o objetivo, levar informação financeira a todos vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, até daqui 15 dias.